Pessoal, estou aqui com a Gabi Ribeiro. Se você não conhece, procura no YouTube, Gabriela Ribeiro. Você vai ver. Mas eu vou deixar ela se apresentar aqui. Estamos com o Elião, o treinador dessa fera, essa dupla aí que estará na nossa escola, na Embaque, em setembro, tá bom? A Gabi vai dar um seminário na sexta-feira e o Elião um seminário focado em manopla no sábado. Gabi, se apresenta aí pra galera. Se você não conhece, deveria conhecer. Com certeza, com certeza. Prazer imenso. Galera, tô aqui, Gabriela Ribeiro, mais conhecida, né, no meio aí da luta. E sou atleta, comecei dentro do Muay Thai, parti pro kickboxing de luvinha, né, que é esse novo movimento que está acontecendo hoje. Tive uma trajetória muito bem sucedida em ambas as modalidades e migrei para o MMA. Ano passado eu acabei fazendo a minha estreia no profissional e continuando aí na sequência de vitórias, muitos treinos, bastante dedicação e, poxa, vivendo meu sonho aí a cada dia. Eu tenho uma história muito legal com vocês. Tem uma luta que eu acredito que ficou muito marcada no Muay Thai, por ser até acho que o primeiro evento do Máximo, né? Que foi você e a Rose. Foi. E você tem uma história muito legal, eu já ouvi o Elião falando sobre isso. Eu queria que você contasse para a galera, porque essa luta assim, foi uma luta incrível. A Rose estava sendo, acho que, a número 1 do Brasil na época, né? Ela estava ganhando tudo. Em alta. E a Gabi veio ali meio de underdog e tomou o lugar dela naquele dia. E eu lembro que as meninas que não conheciam a Gabi, as minhas alunas, ficaram encantadas com ela, porque elas conheciam a Rose e ainda não conheciam a Gabi. E falou, cara, quem que é essa mulher? O que ela fez? E depois, acho, né, amor, que as meninas viram a Gabi e falaram, nossa, ela é super simpática, a gente tirou foto com ela. Então esse foi um dia muito legal, a Gabi lutou muito bem. E tem, acho que, uma história legal, né, dessa luta aí, uma lesão, alguma coisa assim, teve que mudar o jogo e deu certo, né? Foi bem curioso. Nossa, reviveu essa história. Sensacional. Assiste no YouTube que tem essa luta. Exato, exato. Eu lembro que essa luta, para mim, foi a estreia de fato no profissional. Mas eu já tinha estreado em outro evento, contra outra adversária, mas, enfim, já vamos direto ao ponto, né? Eu lembro que eu estava parada, tinha 3 meses que eu estava tratando de uma lesão na perna, e do nada, ficamos sabendo desse evento, recebemos o convite, e tínhamos 5 semanas para estar em alto nível, para lutar justamente com a Rose, né? Meu mestre acreditou, os meninos todos foram comigo, e me fizeram acreditar que aquilo era possível de verdade. Foi ali onde eu tive ainda mais especificidade dentro do camp de luta, como no camp de preparação física, e também entendi a importância, de suma importância, o trabalho de fisioterapia. Por quê? Eu já estava muito fadigada dentro de um time que eu não estava nem treinando, do nada. Imagina, jogar a máquina de 0 a 1000 e só render. A fisioterapia fez um trabalho com que eu fizesse o equilíbrio dentro daquele time de como eu posso dizer, de sobrecarga, e aí conseguiu ajustar a máquina para continuar seguindo. Enfim, chegamos lá aptos, e dentro desse time, do camp de luta, o que aconteceu? A lesão começou a doer cada vez mais. O Hélio, muito inteligente, mas assim, ele foi de uma forma que nem eu acreditei que era possível. Ele fez, bom, agora a gente precisa fazer uma estratégia nova. Por quê? Se a gente for assim, não tá dando certo. Você não tá conseguindo ter base para poder soltar um golpe de mão, quem dirá chutar, fazer um joelho, e ela chuta bem as pernas, né? Vai bem nas pernas, né? Eu tava sem movimentação, porque a perna tava muito sobrecarregada. Não tinha como bloquear com a perna machucada. Ficar bloqueando o chute. Aí acabar de... ia ser nocaute. Esse é o fácil. Se fizesse dois bloqueios, caía. Certo. Exatamente. Aí ele teve a sacada da gente trocar de base, para poder continuar treinando em alto rendimento para chegar lá na luta. E para impedir a entrada dela, que, como eu vi várias lutas, assim, já vi até lutas ao vivo, eu sabia que ela ia fazer uma entrada para poder fazer uma lock.
para poder clinchar. Ela não ia ficar trocando só. Então eu falei, se a gente virar a base dessa forma, vai abrir meio metro a mais do que ela quer, do que ela gosta, para ela poder clinchar, para poder te abafar. Ela ia jogar, fazer o moicão, né? Ia querer abafar. Ela vai trocar porrada, vai dar chute na perna, mas ela vai querer mesmo locar. Vai querer locar e ganhar no clinch e tal. E muita gente até da praia falou, ela vai fazer isso, ó. Já fez isso em tal luta, se liga. E a gente ficou trocando figurinha, aí tava o Muricy nesse camp comigo, né? E eu falei, bom, se eu abrir a base dessa forma, quando ela trocar a base dela para vir querer locar, vai abrir um meio metro assim ainda faltando, e é onde ela vai começar a tomar a mão na barriga. Certo. E a gente treinou muito, mão na barriga com esses aparadores aqui. Uhum. Não treinou pad, não tinha como, por causa da lesão. Não, e aí que tá, né, Léo, né, Gabi? E a mão pegou. Inteligência só deu de luta. certo porque ela acredita e porque tem coragem de fazer. Mas então, você tá vendo como uma estratégia de luta que a gente fala, não é só chegar e brigar, é cabeça, né, meu? Você tem que ter cabeça, tem que conhecer o atleta, e o atleta tem que confiar no professor. O que mais me ajudou, assim, que foi uma coisa que me deu gás, era quando eu via aquelas porcentagens do Insta. Quem você acha que vai ganhar? As enquetes, né? Uhum. Aí tava assim, 1000% para fulano, menos 1000 para essa. Aí eu, filha da puta. Aí você ficava assim, pode deixar. Aí chegava no prêmio. Deu certo, cara. Deu certo. Que bênção, né? Eu acho que isso aí também é como aquele negócio, a males que vem para o bem. Isso acabou te surpreendendo a Rose, né? Ela não esperava, talvez, a Gabi de canhota. Acho que ela, assim, é aquele negócio. Até ela entrar no jogo, já tinha acabado a luta. Porque até você entender, é totalmente diferente. Para quem, às vezes, não acompanha a luta, você está preparado para lutar com destro e vir um canhoto, muda totalmente a sua perspectiva. Então, eu acho que isso acabou ajudando demais você, né? E aí também tem um outro lado, né? A pessoa lutar de canhota, às vezes nunca tinha lutado, ter esse coração, não é para qualquer um, não. Outra coisa, voltando a falar aí de luta feminina, a gente percebia antes, não sei se vocês concordam comigo, que havia uma disparidade aí entre homem e mulher. Uhum. As lutas dos homens eram muito boas, as das mulheres ainda era aquela coisa difícil, meio ruim. Eram poucas, e as poucas que tinham não encantavam. E nos últimos 10 anos, aí até menos, houve um boom a ponto de várias vezes eu ir em evento e a melhor luta ser das mulheres. Então eu queria que vocês me falassem como foi essa quebra de paradigma de que a mulher não consegue lutar como homem, ela consegue ser forte, consegue ser tão técnica quanto e fazer grandes lutas, assim como os lutadores fazem também. Com certeza. Isso é algo cultural, né? A mulher, infelizmente, ela não está no mesmo nível que o homem, por causa do patriarcado, enfim, herança histórica. E a falta de oportunidades acaba aqui culminando que a gente não tenha o mesmo nível, o mesmo acesso àquilo que os homens têm. Mas, sabendo disso, eu, dentro dos treinos, dentro do sistema, é tão envolto essa energia que eu nunca nem parei para ligar para isso, sabe? São tantos desafios que eu tenho que lidar em todos os dias que pensar que eu estou atrasada, que as meninas não são tão boas, ou isso era irrelevante, sabe? Porque eu sempre treinei com um homem, nunca teve a seletividade de mulheres, então o meu desafio era sobreviver a cada treino, sabe? Então isso acabou que, mesmo me tendo de forma involuntária, me tornou forte e me tornou apta para chegar lá. Não só eu, como as mulheres também, porque quanto as outras meninas também, porque são tantas tarefas que a gente tem que lidar que, por ser mulher, eu acredito que o sparring de mulher, entre mulheres com relação aos homens, é muito mais competitivo, sabe? A gente tem aquele lance da competição, a gente tem aquela vontade, aquela gana de fazer o a mais, a gente sempre tem essa questão do esforço, coisa que eu já noto que às vezes os homens se estudam mais, tem aquela, sabe, aquele fair play, tem aquela hombridade. Então, isso é característica feminina. Então, naturalmente, vai fazer com que as lutas sejam mais pegadas. E a gente tendo acesso ao mesmo tipo de treinamento que os homens, e muitas vezes tendo que
resistir às pancadas, resistir às oscilações dos treinos, acaba que a gente fica mais forte. A gente treina com homem, quando vai bater de frente com uma garota, a gente nota essa diferença, né? E cresce. Isso é no nível de escala. E acabou que o negócio acabou tomando uma proporção ao contrário, que a gente antigamente tinha, que a gente tinha como referência, né? As mulheres nunca eram em prioridade. E hoje isso mudou, mas se dá muito pelo dia a dia, pelo todo, pelo conhecimento, pela entrega, né? Pela oportunidade que a gente tem e abraça e faz acontecer. Eu acho também algo que aconteceu que foi interessante, Gabi, não sei se o Elião concorda comigo. O referencial que a gente tinha de luta era o MMA, o UFC. O UFC proibia mulheres de lutar, se não me engano. Exato. A Honda veio e quebrou esse padrão. E a Honda, ela tinha um aspecto de feminilidade, ela era assim, muito forte, ela era uma menina bonita. E eu acredito que isso fez com que muitas mulheres enxergassem que elas podiam sim lutar e fazer luta em pé e trocar porrada. Então houve uma inclinação natural ali de 2008, 2010 para a mulherada entrar. Eu falo porque essa época eu comecei a dar aula logo depois e eu vi o quanto as mulheres vinham e quanto elas tinham também como referencial essas lutadoras de MMA. Aí no Brasil já veio a Tainara, que também tem o mesmo perfil. Exato. Então, assim, começou a quebrar um pouquinho aquela ideia de que é um esporte masculino apenas. Para você ser lutadora, você tem que ser nesse perfil dessa característica. Não, você pode ser como você quiser. Exato. E aí vai ter, a gente tem, né, desde a menina que é mais delicada, entre aspas, a menina mais ogra, mais rústica, mas todas conseguem lutar o Muay Thai, né? Com certeza. A questão da representatividade, ela é importantíssima. É importantíssima. Porque se a gente se vê, logo a gente se sente pertencente. E, naturalmente, aquilo vai fluir de uma forma espontânea. E tudo tem desafio. E a gente tende a ser mais resistente conforme isso. Mas, quanto mais mulheres, maior é a chance da gente incentivar outras e abrir as portas, né? Fazer a coisa crescer cada vez mais. Mas tem uma coisa, eu vejo assim, na minha cabeça, não é sobre luta de homem ou luta de mulher. Dentro do tatame, quando a gente vai fazer um treino, quando ela tem luta, e que os caras vêm, por que os caras treinam com ela? Porque os caras aguentam apanhar, faz o treino, bota os equipamentos tudo, faz o treino, aguenta apanhar, volta no outro treino, apanha de novo, bate, apanha. Dentro do tatame é atleta, né? Masculino, é feminino, vai fazer o que a gente tem que fazer. Chega num dado momento, não tem mais essa coisa assim que homem é mais forte que mulher, mulher é mais fraca, nada a ver. Aqui, se você vier num treino, num camp de luta da Gabi, são nocautes simultâneos aqui. Ela bate, o cara cai, o cara bate, ela cai às vezes. A cidade de capacete é tudo mais sente, é com luva grande, mas é de verdade. Então, não é que mulher não possa, é que a mulher tem que aguentar. E o principal aqui, é aquilo que a gente já falou, aqui não tem um totem para a pessoa ficar escolhendo o que ela quer treinar. Ela vai treinar aquilo ali e pronto, acabou. Entendeu? Então, de tanto treinar, de tanto fazer combate duro na academia, acaba que chega na luta, não estranha a dor. Vai para cima da dor. Entendeu? Quer que a dor sinta dor. Entende? Não fica nessa de, não, sou mulher, não. Uma vez eu fui dar um treino, e aí tinha umas pessoas, e tinha uma que falou assim, eu não vou fazer porque eu colei cílios. Eu não consegui nem dar o treino. Eu não consegui nem dar o treino. Fiquei assim, colou, fiquei pensando assim, bom, deixa pra lá. Entendeu? Ela pode, mas esse ambiente aqui é mar aberto, só tem tubarão branco. É embaçado. Não dá pra achar que quer, tem que querer de verdade. Eu também acho. E luta de mulher é bom pra caramba, porque mulher gosta de bater em mulher. Eu gosto de luta de mulher. Eu acho que a mulher ela tem assim, essa questão do DNA que a Gabi falou, ela é mais competitiva que o homem. Ela leva mais pro coração. Exato. Então, aguenta mais dor, né, cara? Se a mulher toma um cambalzinho no treino, ela vai querer devolver, vai ficar. Até o homem tem isso, mas a mulher tem isso dobrado. Para finalizar, Gabi, e aí, como está essa transição para MMA? O que você está esperando? Como que vai ser aí? Tem alguma novidade? Manda ver para nós aí. Poxa, tá insano. Para mim é um mundo novo. Eu me dispus, né, a aprender, a passar por essa fase,
Por quê? Eu estava vendo que a minha caminhada estava meio que finita ali dentro da luta em pé. E eu não estava afim de ver a porta fechar, a fonte cessar, e aí o que eu faço? Entendeu? Então a gente já remanejou, já fez a manutenção desse voo com o avião lá voando, não esperou ele abaixar para ver o que a gente fazia. Enfim, chegou o professor, meu mestre Romeu, poxa, ele mais que graduado, infinitos anos aí de prática, acreditou na causa e faz a gente treinar na especificidade máxima, dentro daquilo que a gente acredita, dentro daquilo que é funcional, estamos trabalhando. Por quê? Dentro do MMA, eu tenho a parte do strike. O que falta ainda é o grappling, a luta agarrada, o jiu-jitsu. É mais coisa, né? Muito mais coisas. E eu preciso aprender não só para me defender, mas eu também quero atacar. Exatamente. Você é uma lutadora completa, né? Exato. Eu acho que a grande falta, o grande déficit de hoje em dia, da galera, é, às vezes, pensar de uma forma unidimensional, sabe? Sem dúvida. E o MMA, ele é um mix, o nome já diz, né? O nome já é bem sugestivo. E se a gente não conseguir automatizar o padrão de movimento, fundamentos, para que, na hora da performance, a gente consiga atingir esse objetivo, vai ficar pela metade. E é uma vida muito desgastante. É uma vida muito desgastante. Não tem como investir tempo, dinheiro, grana para ser só mais uma, sabe? Não, sem dúvida. Então, por isso que vem esse modo de pensar, vem essa coletânea, essa força-tarefa para fazer com que não tenha brechas, sabe? Então, a gente treina bastante, divide entre preparação física, jiu-jitsu, a parte do striking. Tem uma puta de uma equipe sinistra que todo mundo pensa de forma muito otimizada, sabe? Tenta sempre se reinventar, não esquecendo dos fundamentos básicos, sem pular etapas. E é nisso que eu confio, é nisso que a gente sempre trabalhou, deu certo. A gente estreou no MMA ano passado. E estreou no Pro. Foi. Eu marquei 11 lutas no Amador. As 11 caiu. Não, aí não dá. Levou pro Pro, né? Pro. Não tem jeito. Ninguém queria E pegar. o pessoal do MMA falou, olha, vai pro Pro, você vai penar no Amador. Marcava com as meninas, aí daqui a pouco o pessoal ligava, olha, fulano não vai estar, Peltano não vai estar. Tá bom. 11. Ah, tá louco. Aí não tem como, tem 11. É difícil, né? E ainda pro atleta isso é muito frustrante, Não, né? Essa questão e de perder. camps, Você mais perde camps. muito tempo. É isso aí. Eu acho que o que você falou aí, né, do MMA, né, Gabi? Quanto mais técnica você tem, quanto mais habilidades, mais fácil você colocar sua mão, que é a sua especialidade. Exato. Também, né? Vai Mais abrir livre a seu gente caminho, fica. né? É isso aí. Rapaziada, então de novo aí a Gabi vai estar lá na Embaque com a gente em setembro. Eu queria agradecer o Elião de novo. Gabi, brigadão. Mais algum recado aí, Gabizinha? Se Com quiser certeza. falar aí, tamo junto. Com certeza. Galera, estamos aí de volta em setembro, vamos quebrar tudo, certo? Obrigada aí mais uma vez pela oportunidade. Tô mais do que ansiosa para de novo reconectar com vocês aí e fazer aquela vibe, fazer aquele treinão, aquele seminário, passar um pouco daquilo que eu conheço e ter essa troca com vocês aí, que vai ser gigantesca, não tenho dúvida. Aguardem, tô aqui ansiosa desde já e vamos treinando, que daqui a pouco a gente tá aí, beleza? É nóis, estamos mais que juntos. Valeu, rapaziada. Valeu, Elião. Obrigado. Tamo junto. Nós.